Boa noite a todas e a todos. Viva Jesus em nossos corações, Para para sempre. sempre. Bom, eu me chamo Jason, trabalho na mantenedora, na casa sede, trabalho já há 12 anos na Rede La Salle, atualmente então atuo como coordenador adjunto da Pastoral da Província, e é com grande alegria que organizamos a edição 2025 do Experience Day La Salle. O evento tem como propósito promover a troca de experiências e boas práticas entre as comunidades educativas e, em sua quarta edição, reafirmamos o compromisso de valorizar os projetos inéditos, inovadores e capazes de proporcionar a vivência de aprendizagens significativas aos nossos estudantes. Hoje, então, teremos aqui a sala do ensino fundamental anos finais. Nessa sala teremos, então, ao longo dessa noite, 8 trabalhos apresentados de diferentes comunidades educativas do Brasil. E para a apresentação, então, serão disponibilizados 15 minutos, sendo que, faltando 5 minutos, eu levanto a mãozinha aqui indicando, e depois, se necessário, faltando 2 minutos, eu levanto novamente, só para ajudar também a controlar o tempo de quem está apresentando. E hoje iniciamos, né, temos a alegria de iniciar o nosso trabalho, então, com o Colégio, a Comunidade Educativa La Salle Núcleo Bandeirante, com o projeto de Portas Abertas para um Novo Capítulo. Então, convido as educadoras que estão aqui presentes para que possam também se apresentar rapidamente e depois também compartilhar um pouco desse projeto. Palavra de vocês. Boa noite, eu sou a professora Glauciene. Anos finais, estou com as disciplinas de Filosofia e Educação Religiosa. Boa noite, eu sou a Virgínia, sou orientadora educacional do 6º ao ensino médio. Boa noite, eu sou a Jaqueline, professora de matemática, anos finais. Eu sou a professora Vilma, professora de matemática também dos anos finais. E a gente começa falando um pouquinho disso, né? Trazendo a experiência da matemática com as disciplinas de humanas para esse projeto que a gente dá o nome carinhosamente de Portas Abertas. E foi uma experiência, antes mesmo da gente fazer a apresentação, de falar um pouquinho que nesse processo de construção de ideias e de experiências de vida, o 6º ano entra nos anos finais e o 8º ano sai. Então, a gente faz um movimento bonito de falar assim, quando os meninos do 6º ano estiverem no 9º, os que hoje estão no 9º estarão no 3º. Então, a ponte é sempre de início e fim de ciclo. Então, por isso a gente traz esses dois movimentos de construção de pontes, nesse processo de abrir portas para essa irmandade dos meninos que se encontram aqui nos corredores da escola, nos mais diversos momentos, seja no intervalo ou algum projeto, que estão sempre juntos. E aí, a gente... Eu não sei como é que assim? Apareceu para vocês? Apareceu para vocês? Apareceu. Beleza, cadê a lupinha? Pode ir na apresentação do e-mail. Tá vendo aqui? Apresentação. Será que não vai? Não vai. Aqui, vamos ver. Foi tela cheia agora? Não está na tela cheia para vocês. Não? Né? Para nós, não. Então vamos lá. Sair de tela cheia e vamos ver se a gente encontra aqui o... Acho que tela cheia é do ladinho ali onde tem o zoom. Do ladinho tem aquele... Ali onde tem o zoom embaixo. É aquele primeiro ícone do lado do menos. Tá tão pequenininho aqui. A gente vai achar... Eu acho que é aqui, não é? Ó, não tá clicando. Faz assim, sai da apresentação, vamos tentar já... Vai lá no... Não, querido. Vai aqui, coloca ele em apresentação. Não, filha, mas aqui... Não, coloca ele assim, vai do começo. Isso, lá na frente, do começo. Não, lá do... Isso. Agora... não vai dar. Não. Então, é que a gente está tentando ver se faz aqui de uma forma. De outra forma, mas não vai, não. O melhor seria compartilhar o separador do Chrome. Quando bota em compartilhar, tem 3 opções em cima, daí você bota o separador do Chrome e a aba que está a apresentação. Compartilhar, vamos ver se vai sair. Vamos ver se vai agora.
Ainda assim não foi, né? Agora do ladinho ali onde tem o mais e o menos, bem embaixo da tela, à sua direita, tem um ícone do lado do menos, bem embaixo. Então, é esse que não está clicando. A gente está botando e ele não vai. E se você apertar F5? Eu acho que ela saiu. Vai voltar novamente. Não foi? Não. Tem algum problema. Meninas, vocês querem tentar? Vocês querem tentar daí? O microfone Ótimo. está fechado, vai lá. A gente está tentando aqui, só um minutinho. Nesse ícone aqui. Aqui, não é? Compartilhar a tela. Conseguiram? Vamos tentar fazer, então, do jeito que a gente estava tentando, mesmo sem sair para todo mundo, para a gente ganhar tempo, pode Ele ser? está no Drive? Ele ou está no PowerPoint? Ele está no no PowerPoint. A gente tentou pelo Drive e pelo PowerPoint. No Drive vocês têm essa apresentação? Tem, Vocês querem compartilhar comigo e eu apresento daqui? pode ser. Deixa eu pegar o link. Tô tentando tudo. Não é para baixar, é para... Peraí, deixa eu... Deixa eu só... Nossa. Faz o seguinte. Baixa do seu e-mail. A gente consegue. Acho que agora a gente consegue. Peraí. De novo, aparece, sabe o que para nós aqui? Dois ícones que a gente não tem controle deles. Ó. Então manda pro e-mail. A gente vai mandar para você. Bom, até a gente ver por que tá assim, né? Porque a gente até testou e deu certo. Pois é. Alguma coisa. Qual seria o... Vou te mandar pelo chat, né? Tá mutado. Pode ser, se eu tiver acesso pelo chat, ou se não, pode ser pelo e-mail. Daí é meu nome, ponto sobrenome, @lasalle.org.br. E Jaqueline, você tem outra apresentação depois em seguida, né? Se quiser também me mandar para não ter nenhum problema. Vê se consegue. Eu só preciso acesso que não tem acesso para... Não, vou solicitar aqui. Deixa eu... princípio chegou no seu e-mail. Acessar, peraí. Manda pra lá. É restrito. A pessoa com link. Pronto. Foi? Foi, compartilhar aqui. Ótimo. Aí já você pode mandar para ele também. Você já... Olha que bonitinho. Assim não abre mesmo. Aqui não abre assim pra gente. Que bom que abriu aí. Então, vamos. É os responsáveis pelos projetos
Sou eu, professora Glauciene, a professora Jaqueline Castro de matemática e a Vilma Mota também. Professor Nicolela, que não está aqui com a gente, mas esteve presente no processo, na função dos fractais. A professora hoje supervisora Renata, Poliana orientadora, que também não estão com a gente, estão em outro processo. E a Virgínia, que está aqui do meu ladinho. Bom, o objetivo, como eu havia falado, né, é construir laços sólidos entre os alunos, na perspectiva mesmo de promover os valores de empatia, colaboração, respeito mútuo. Desde o comecinho do ano letivo, a gente começou esse processo de acolhimento do 6º ano, com essa atividade lúdica mesmo, envolvendo conceitos matemáticos com as meninas e com o Rafael, para a construção mesmo de princípios e valores da comunidade laçalista, uma vez que a gente pensa mesmo no ano da espiritualidade, inclusive, né, trazendo mesmo esse viés do papel dos meninos enquanto protagonistas na disseminação desses valores, que são mais do que urgentes, né? Os temas trabalhados aí foram a prática mesmo dos princípios envolvendo respeito, a empatia, a admiração entre os estudantes, uma vez também que os meninos do 6º ano têm esse olhar de crianças que estão saindo da blusa amarelinha para a blusa azul escura aqui no colégio. Aí as meninas podem falar com mais propriedade aí da geometria, a interação e pertencimento, valores coletivos e a humanização do processo educativo. As meninas querem falar alguma coisa sobre a parte de geometria? Não, a parte de geometria que nós trabalhamos aí foi assim um trabalho bem interessante, né? Quando veio assim, vamos fazer uns cartões, fazer assim, a gente, meu Deus, como é que a gente vai colocar, né? Então, os desenhos, as ilustrações que eles foram apresentando para a gente, aí a gente foi pedindo para eles levarem para os conceitos matemáticos, né? Os conceitos da geometria, como os planos, retas, onde eles estavam localizando aquelas imagens ali. Então, eles foram fazendo o formato também dos cartões, né? E trazendo essa leitura para a gente. Muito bem, pode ir passando. E as principais ações. Esse movimento do 9º ano, que as 3 turmas do 9º ano que confeccionaram os cartões, apresentando para o 6º ano de forma acolher mesmo, com essa simbólica, mas não pequena, meu Deus, homenagem, levando cada estudante uma palavra, uma frase de conforto, admiração, trazendo mesmo a importância desse capítulo de boas-vindas, de boas memórias, boas ações para os estudantes no novo ciclo. Porque muda tudo para eles, né? Eles saem do Fundi 1 para o Fundi 2, então eles ficam naquela expectativa. E ter essa recepção, eles se sentem acolhidos e né, acalma um pouquinho o coração também. No momento da entrega, que foi na capela, foi um momento de cuidado, carinho com os estudantes do 6º ano. Então, o 9º ano preparou o cartão e acolheu eles na capela, até na entrada, né, batendo palma, aplaudindo mesmo essa vinda deles para o fundamental anos finais. Então, foi um momento bem repleto de emoções. E de muita espiritualidade também, né? Então, naquele momento, os alunos do 9º ano, ao acolher os alunos do 6º ano, eles compartilham vivências que eles tiveram ao longo desses anos, desde o 6º até o 9º ano, e dá até orientações do que eles poderiam fazer, como fazer, aproveitar mais, que às vezes fala, a gente não aproveitou tanto alguma coisa, então vocês aproveitem. Então, isso foi muito bacana no fato deles poderem compartilhar as experiências deles. Então, a recepção aí, deram para os meninos os depoimentos mesmo de vivências do que foi o 6º ano na época deles, carregada aí de empatia, de carinho. Foi um momento bem, bem significativo, né? Pode ir passando. Então, a avaliação deixou claro que essa proposta era muito mais qualitativa do que quantitativa. Então, esse processo mesmo de alinhar conhecimento matemático, mas também alinhar alguns princípios e valores, contribuiu para a criação de um ambiente receptivo, que buscou encorajar os meninos a expressar e participar ativamente dessa experiência escolar, que fica muito mais rica e significativa quando envolve aí o movimento dos princípios, dos valores que a gente também acredita aqui no colégio.
Aí são algumas evidências na capela. A gente teve aí também a participação da pastoral no momento de descontração com músicas, e os meninos dançaram a dança da amizade, sexto ano com nono ano, tinha que convidar um para dançar com o outro, que seja da turma diferente deles. No começo é aquela timidez, depois eles se soltaram e dançaram, brincaram muito dentro da capela, fizeram um movimento de gritaria, tanto que a coordenação de turno, que é disciplinar, teve que olhar o que estava acontecendo na capela, que a euforia era grande, mas bem bonitinho, os meninos movimentando mesmo, essa alegria de acolhimento, de pertencimento no ambiente de espiritualidade, sim, mas também de muita alegria, de muita diversão. Mais algumas fotos, nono fazendo e o sexto recebendo. E é isso, né? Um projeto que envolve mais a prática, tanto que os cartões trabalham a geometria, a dimensão teórica, sim, mas quando a gente vê a interação do grupo, mostra que a prática alinhada à teoria faz o conhecimento ficar mais significativo, mais interessante, mostrando esse protagonismo dos meninos, que encanta cada vez mais o nosso jeito de educar, né? Com certeza. É isso. Ufa! Pontualmente. Que bom! Muito obrigado pela Na partilha. apresentação. Faz parte, mas muito obrigado pela partilha. Acho que é muito bonito a gente ver que muitas vezes, né, algumas escolas, algumas comunidades educativas, enfim, a educação como um todo, às vezes, se preocupa muito com a parte cognitiva, em detrimento também às questões sociais, afetivas e espirituais, né, e quando consegue unir tudo isso, acho que traz uma experiência muito significativa para o estudante, né, onde ele consegue, sim, também se desenvolver cognitivamente, mas tem todas as outras dimensões, e é isso que acho que também como Rede La Salle a gente busca, né, uma educação integral, e a partir daí a gente olha todas essas dimensões e contemplar tudo isso sempre é um desafio, né, que bom que vocês conseguiram também a partir de um projeto tão bonito assim, fazer esse trabalho. Parabéns, parabéns pela missão, que possam também continuar com esse projeto, né, acho que é tão bonito e envolver também tantos agentes dentro da comunidade educativa. Obrigado por compartilharem conosco. E já seguindo, convidamos também a Jaqueline, que irá apresentar o projeto Empreendedorismo e Liderança, também do La Salle Núcleo Bandeirante. Acolha os demais que entraram também na sala aqui durante a apresentação. Nós teremos ainda mais 7 apresentações na noite de hoje, né? Convido a todos que, se puderem participar também para prestigiar as apresentações, é muito legal, porque esse é o objetivo, né, enriquecer aí com tantas experiências que nós temos na Rede La Salle e poder compartilhá-las, né? Então, já passo a palavra para a Jaqueline, lembrando então 15 minutos, faltando 5 minutos eu levanto aqui a mãozinha só indicando a questão do horário e depois, se necessário, faltando 2, levanto novamente para auxiliar na questão do tempo. Certo? A palavra é toda de vocês. Olá, boa noite. Como eu já me apresentei, eu sou a Jaqueline Castro, professora de matemática, e eu vou compartilhar aqui a apresentação. Espera aí só um minutinho também. Ver se sai, né? Tá. Compartilhar aqui. Cadê? Aí. Ué. Não, só tá. Não, só tá a foto. Eu sei. Só um minutinho. Já que você não quer compartilhar o link também, acho que facilita.
a gente está aqui procurando e não tá aparecendo o documento, mas não está. Agora eu vou mexer. Peraí. Oi, eu compartilhei o link nas mensagens. Certo. Jaqueline, no link tem um documento. Você quer que eu compartilhe o documento? Pera, não. Deixa eu sair da reunião. Você desligou? Boa noite, tudo bom? Tu quer que eu vá apresentando? Eu sou a terceira, mas eu acho que daí ajuda a nossa colega, né? Sim. Eu estou sozinha a minha apresentação, então eu Pode. estou aqui, eu acho que daí ajuda e dá um tempinho para ela, porque uma outra. Pode ser, colega? Pode. Ajuda, Obrigada. né? Dá uma olhada no teu drive, quem sabe tá lá, tua apresentação que tu fez. Pode ser, O trabalho está aberto bem aqui, ó, o slide. Está aberto aqui para mim. Tá. Qualquer coisa, Jaqueline, você pode compartilhar comigo esse link da apresentação e daí a gente passa, então, para o La Salle Esmeralda com o projeto Expressão de Identidade, o grafite que nos une. Isso? Com a Josinara. Falei certo? Isso. Perfeito. Isso, Josinara. Isso mesmo, Josinara Amorosinho. A palavra é toda sua. Daí temos 15 minutos, então. Faltando 5 minutinhos, eu levanto a mão só para ajudar na questão do tempo. Pode ser? Então, tá bom. Tá visualizando bem? Tranquilo? Sim, perfeito. Uhum. Então, tá bom. Então, a expressão identidade, o grafite que nos une. Eu vou falar um pouquinho por que eu escolhi esse tema, né? Eu entrei e o ano já estava em andamento, tá? Eu já sou da rede, já trabalhei muito tempo na rede e fui convidada, né, para substituir um professor de arte, né? Então, as crianças estavam meio desacreditadas na arte e eu entrei e o trabalho já estava em andamento. E eu pensei, nossa, eu preciso conhecer eles, eu preciso saber do que eles gostam, eu preciso conhecer o traçado deles, qual é a expressão artística, né? E aí olha, nada melhor, né? Dentro de uma escola de comunidade também, a gente usar o grafite. E eu pensei, não vou usar o grafite. O grafite vai ser o que vai me ligar, né? Vai fazer essa ligação com eles, e também eu vou entender do que eles gostam, conseguir me aproximar deles, vou conseguir falar, né? Entrar no mundinho deles ali, e também ver o estilo artístico deles. Então, por isso, eu escolhi o grafite. Vocês vão ver aqui do ladinho, tem vários grafites que são deles, tá? Então, eu escolhi alguns, assim, para colocar. A arte do grafite tem ganho cada vez mais espaço em manifestações culturais, artísticas, contemporâneas, sendo importante para a valorização da cultura urbana, para o desenvolvimento da identidade dos jovens. E é bem importante porque a gente trabalha a questão assim, o que é diferente? O que é o grafite? O que é pichação? Né? E eles têm essa ideia, né? Olha, a pichação é aquilo que não se é permitido. E o grafite é aquilo que tu tem permissão para fazer, né? E é isso aí mesmo. Então, o grafite ele é uma arte
De que forma que eu faço essa arte? Que elementos eu utilizo para fazer essa arte? Eles foram convidados a se apresentar utilizando elementos que eles se identificam e que eles gostam dentro da arte do grafite. Então, no contexto escolar, né, o grafite ele pode ser utilizado como recurso pedagógico. Foi aí que eu utilizei ele, né, para ampliar o repertório cultural dos alunos, estimular a criatividade e ver também que aquilo que eles veem, eles acabam vendo muito em comunidade. A Escola Esmeralda é dentro de uma comunidade. Então, o que eles identificam como grafite, o que eles identificam como pichação. Nós temos na nossa cidade muitos prédios que são grafitados, né? Nós temos o muro do Lago Guaíba, que é grafitado, então tem essa proximidade. E no caso desse trabalho, os alunos, né, como eu falei, residem numa comunidade, então eles se sentem inseridos. Então o que eu faço, o que eu gosto, é arte? É arte, está inserido. Aí nós trouxemos também, né? Eu, no caso, trouxe para eles a questão do Cobra, né, e dos Gêmeos, que nos representam até internacionalmente com o grafite. Então, eles já foram, receberam prêmios fora do país, né, com o grafite. Então, o grafite, ele pode, né, eu posso grafitar, pode ser reconhecido como arte, prof, sim, né, só tem que ampliar ali as suas técnicas. E eles se interessaram muito pelo trabalho. Então, nós apresentamos a história do grafite, que a história do grafite ela vem desde os primórdios, desde o tempo das cavernas, né? Então, lá, a arte rupestre, ela também é uma forma de grafite. Então, eles conseguiram perceber que ela teve uma evolução. E desenvolver as habilidades artísticas e criativas também, porque no começo eles ficaram, mas eu acho que eu não sei fazer muito bem, eu faço meio torto, então vamos lá, o que tu precisa? Precisa usar uma régua? A gente usa régua também, usa muito na arte, então o que tu vai colocar, quais são os elementos que tu vai compor essa tua arte para te representar, do que tu gosta? Eu gosto de gato. Então, não pode ter um gato nessa tua arte, nesse teu grafite, né? De que forma? Pode fazer colorido? Eu gosto mais com um sombreamento. Então, vamos fazer. Eu sempre digo para eles, né, que o grafite, ali no caso, a obra deles, tinha que transbordar, né? Coloca tudo que tu consegue dentro do teu desenho, da tua arte. Não fica preocupado se ele vai estar aceitável ou não. Me mostra o que tu gosta de fazer, como tu gosta de fazer. Então, eles foram mostrando. Foi no fundamental, né? Finais, alunos entre 11 e 16 anos, tem mais velhos também. Teve uma exposição, né, sobre a história do grafite. Então, a gente trouxe toda a fundamentação teórica também, né? Porque não é só estou fazendo grafite. Eles têm que saber que o grafite ele tem uma fundamentação teórica. Teve toda uma orientação também. Nós assistimos vídeos, né, sobre a evolução do grafite e a importância dele na sociedade. A utilização de materiais adequados e seguros. Nós usamos... o grafite ele foi feito dentro de materiais que tu tem. O que tu tem no teu estojo? Eu tenho canetinha, eu tenho lápis de cor, eu tenho marcador escolhido, eu tenho marca-texto. Enfim, com o que tu consegue fazer uma arte? Tu consegue fazer uma arte com o que tu tem aqui? Às vezes eles pensam que a arte está sempre vinculada à tinta, né? Então, eles entenderam que não. Eu consigo criar uma arte com o material que eu tenho dentro do meu estojo. E principalmente, né, a tua identidade pode ser construída através da arte, né? Tu pode mostrar a tua identidade através da arte. Os alunos demonstraram um grande interesse, né? Nem preciso dizer, porque isso é o que eles gostam de fazer. Nós fizemos uma oficina, refletiu no envolvimento profundo com etapas propostas, abordagem teórica, como eu havia falado, né? Artística também. Falamos sobre técnicas, né? Tivemos, assim, às vezes eles mesmos se julgavam, né? Não julga o teu trabalho, vamos ver o que a gente pode, né, melhorar, o que tu gostaria, como tu gostaria. Então, fui ensinando técnicas para eles conseguirem ampliar, e cada vez eu
consegui me aproximar mais, né? Porque cada desenho que eu recebia, o que eu dizia? Ah, então tu gosta disso. Ah, tu gosta, né, de jogos, que jogos que tu gosta? E ali eu já estabelecia uma relação com eles, uma proximidade. A prática do grafite na escola tornou um ambiente aberto à expressão cultural, levando os alunos a reconhecer o grafite como uma forma legítima de obra da arte urbana, né, que é um tema que a gente também aborda muito, que faz parte, né, do currículo do 4º ano, que é a arte urbana, e ser valorizada, que a arte urbana ela tem que ser valorizada e reconhecida, que também é muito próximo da comunidade. A atividade também contribuiu para o fortalecimento da autoestima dos estudantes, que se sentiram valorizados em ter as suas identidades apresentadas. Eles apresentaram, né, para a turma o seu grafite, do que eles gostavam, o que estava representando eles ali. Que nem esse aqui, sorvete, picolé, ela disse, é o que eu gosto. Então, eu vou fazer derretendo. Então faz, vamos lá, vamos fazer. Te joga, né? Faz com que transborde, né? Que tu consiga se colocar nessa atividade. A gente conseguiu observar, né? Eu consegui observar uma melhora significativa na interação social, né, nos trabalhos colaborativos, porque eles se trocavam. Tu está achando que está ficando bom? Eles olhavam para o lado. O que tu acha que eu posso colocar? Aí um já estava, quem sabe tu coloca uma sombra, faz, né, faz esse detalhe, ou tu gosta disso, por que tu não coloca? Então eles também faziam essa troca e teve essa interação. Esse processo colaborativo reforçou as habilidades sociais importantes, como a comunicação, o diálogo, a empatia, né? Por quê? Porque não teve grafites que não ficaram tão bonitos, mas foram o que eles conseguiram fazer. E aquilo eu valorizei muito na hora da apresentação, na hora que eles me trouxeram. E daí outros, né, acabaram fazendo um grafite melhor, grafitaram melhor, outros com nem muita habilidade, mas todos tiveram o seu espaço de reconhecimento, né, dentro ali da comunidade, do ambiente escolar. Nós fizemos, né, uma exposição com algumas artes deles, eu coloquei algumas aqui, que eles foram colocando e fazendo a sua representação. Teve uns que fizeram em folha grande, teve uns que queimaram, né, a parte da folha, teve outros que fizeram em folhas, né, menores, e todo o trabalho, né, tudo que eles me trouxeram foi valorizado, e foi valorizado pelo grupo, porque está dentro da realidade deles. E o mais importante é fazer eles se abrirem para a arte, entenderem que a arte ela também está presente dentro da nossa comunidade, dentro do meio que a gente transita, e que a gente tem que começar a passar a olhar. E nesse momento, nesse ambiente que eles vivem, esse momento que os jovens estão vivendo, muito focado, muito atrelado ali ao seu celular. Então, às vezes, eles estão passando por um lugar e não estão vendo, não estão visualizando, estão ali de cabeça baixa, focado no seu celular. Então, isso eu trouxe para eles também, que a arte está presente, que a gente tem que começar a visualizar, a gente tem que começar a olhar quando a gente está andando pelas ruas, a gente tem que começar a identificar aquilo que é arte, né? E é um processo. Então, foi muito prazeroso, me aproximou muito deles, e eu consegui muitos outros trabalhos, né? Iniciando com o grafite. Obrigada pela atenção, tá? Uma ótima noite a todos. E eu vou parar meu compartilhamento. Acho que eu consegui fazer no tempo. Perfeito, Josenara. Muito obrigado pela partilha. Você partilhando, me lembrei muito de uma frase de George Orwell que fala que enxergar o que está na frente do nariz exige um esforço constante, né? E eu acho que isso que vocês fizeram é diagnosticar a realidade do aluno, olhar uma forma de trazer algo que ele viva todos os dias a partir da arte, né? E com isso eu acho que fazer com que ele vivencie em comunidade, né, com aquela comunidade que ele vivencia todos os dias, que é a turma, algo diferente que ele possa ir aprendendo com sentido, né? Então, parabéns por esse belo projeto, né, que vocês possam continuar, porque acho que é isso que vai transformando
as realidades, né, transformando a partir da educação, da arte, da cultura, né, e que bom que vocês conseguiram fazer com esse belo projeto. Obrigado por compartilhar conosco. E nós passamos agora, então, para Jaqueline, do La Salle Núcleo Bandeirante. Consegue agora, Jaqueline? Jaqueline nos escuta? Agora foi. A gente só está vendo não em tela cheia ainda. Para colocar em tela cheia, Jaqueline, você pode clicar naquele ícone do lado do menos, ali onde tem o zoom. Isso. Aí, certo. Então, nós temos 15 minutos. A gente só não discuta, Jaqueline, acho que você precisa abrir o microfone. Pronto. E a câmera? Então, passamos, então, para a Jaqueline, do La Salle Núcleo Bandeirante, com o projeto Empreendedorismo e Liderança. Por gentileza, Jaqueline. Essa noite. Deixa eu passar. Como eu já me apresentei, né, Jaqueline, do La Salle Núcleo Bandeirante de Brasília, e eu vou falar um pouco do nosso projeto Empreendedorismo e Liderança. Essa foi uma iniciativa dentro da disciplina de Educação Financeira, né, realizada com os alunos do 6º ano, do Ensino Fundamental 2, que tem como objetivo trabalhar conceitos específicos, como liderança, planejamento financeiro, características de um bom empreendedor. E foi muito legal essa atividade com eles, pois eles foram os protagonistas, né, nessa atividade, onde foi ministrada uma aula para eles, né, inicialmente, expositiva, para eles entenderem o que eles iriam trabalhar. E depois a gente dividiu, né, a turma, e eles puderam escolher um negócio que eles queriam abrir, um empreendimento que eles queriam trabalhar. E foram várias ideias. E eles tiveram também que trabalhar com marketing, eles tiveram que fazer planejamento, né, um bom planejamento financeiro, assim eles puderam compreender, né, na idade deles, que eles precisam sim ter um planejamento para realizar aquele empreendimento. E com isso eles foram anotando os nomes dos produtos, o que eles precisariam fazer. Então eles compartilharam ideias uns com os outros e toda dúvida eles vinham, até os pais se envolveram nesse empreendimento deles. Eles ficaram... Olá, peraí, tá me ouvindo? Sim, perfeito. É porque eu não estou nem te vendo. Cadê? Não está mais em tela cheia, né? Não, agora saiu, mas nós estamos vendo e ouvindo bem. Tá. Deixa eu passar aqui para a próxima. E o objetivo do projeto foi promover o desenvolvimento de habilidades de liderança, fomentar a identificação e análise de oportunidades no mercado. Eles tiveram que fazer uma pesquisa de campo, né, para poder ver o que era mais viável ou não, e incentivar a prática do planejamento estratégico e financeiro, identificar oportunidades e planejar e executar o projeto. Aqui, deixa eu passar para o próximo. Não está indo de novo. Aqui, no menuzinho. Não está em tela cheia, né? Não.
Se clicar naquele link do lado do menos, não vai? Não está indo, ele está travado. Então, acho que pode ir passando sem ser tela cheia mesmo. Mas não está nem passando, porque travou. Está travado aqui, ó. Acho que você pode, então, acho que descompartilhar e compartilhar novamente, talvez dê certo. Aí. Sai de tela cheia. Espera só um minutinho. Deixa eu passar aqui. Tá, vou... Apresentação, gente do céu. Aí. Tá aqui. Tá. Então, vou continuar, porque travou. E, foi uma elaboração de um plano de negócio. Foi um negócio fictício, né, que eles foram apresentar. Então, eles abriram empresas de brownies, empresa de fundi, eles abriram as meninas que fazem miçanguinhas, e elas estão vendendo essas miçanguinhas, né? Então, foi um trabalho muito legal e envolveu a escola inteira, e envolveu nós, professores, e as famílias também. Então, nesse projeto, eles puderam ser os protagonistas, e, além disso, eles souberam lidar um com os outros, né, porque são ideias diferentes, e eles puderam também adquirir a questão do planejamento financeiro, da questão de ter que ter um planejamento financeiro, de fazer contas, É isso. Tá travado, gente. Pronto. Jaqueline, já tem um próximo. Eu ainda estou na apresentação. Oi, eu vou ter que ir para a próxima apresentação. Muito obrigada. Tranquilo. Obrigado, Jaqueline. Agradeço, né? Acho que todo o trabalho de empreendedorismo sempre é bem importante, né? Porque traz essa proposta também de a palavra empreendedorismo, né? Tem na sua etimologia segurar com as mãos, né? Então acho que fala de uma maneira bem legal. Mas a gente sabe que já tem outro projeto, Jaqueline. Aí se você só conseguir tirar da apresentação para o próximo grupo já também conseguir apresentar, certo? Obrigada. Muito obrigado. Enquanto a Jaqueline vai retirando a apresentação, então, a gente agradece mais uma vez a partilha desse projeto e seguimos, então, agora com o projeto Panfletos da Revolução do La Salle Esmeralda, então, com os educadores Jaderson e Luísa. Então, vocês têm 15 minutos para a apresentação, faltando 5 minutos eu levanto a mãozinha aqui só para contribuir com a gestão do tempo e, se necessário, faltando 2, levanto novamente. Certo? Uma boa apresentação, já passo a palavra para vocês. Boa noite, vou abrir aqui a apresentação, vou eu executar ela e a Luísa começa falando. Só te peço desculpas, Jason, que eu não consegui fazer a minha webcam funcionar de jeito nenhum, então vou seguir sem o vídeo, pode ser? Sem problemas, com certeza. Obrigado. Boa noite, eu me chamo Luísa, sou a prof de língua portuguesa do Colégio La Salle Esmeralda, e a gente vai apresentar o nosso projeto, que é Conceitos da Revolução. A gente executou esse projeto com as turmas do 8º ano, 81 e 82. Esse projeto surgiu da necessidade da simulação jornalística em língua portuguesa, né, para eles entenderem como é que funciona a editoração, como é que funciona o jornal, e a partir disso eu procurei o professor Jadson de História, para a gente tentar reunir esses conteúdos, ver como que a gente podia juntar essas matérias para conseguir desenvolver alguma coisa, algum projeto com eles. A
aí o prof teve a ideia da gente poder trabalhar a Revolução Francesa, que foi um marco histórico na história moderna. E aí a gente pensou que eles podiam desenvolver esses panfletos para poder expressar, para eles poderem se sentir inseridos na atmosfera daquela época, para ver como é que funcionava, como é que funcionou todo esse movimento. A professora Luísa chegou para mim com essa ideia de que ela queria fazer uma criação jornalística, ela queria trazer essa habilidade de português para dentro da aula de história junto comigo. Ela perguntou se eu tinha alguma ideia. Eu tinha que logo em seguida, assim, 2 dias depois, eu ia começar a falar de Revolução Francesa. Então, como a gente não tinha se preparado, eu até cozinhei um pouco o meu conteúdo de Revolução Francesa para a gente poder casar os objetivos juntos. Porque eu lembrei, logo em seguida que ela me falou, que a panfletagem foi algo muito importante durante a Revolução. Era um ato de propaganda para trazer mais adeptos para a Revolução durante o período. Então, casou perfeitamente o jornal, a editoração, a criação de algo físico muito particular também da Revolução Francesa e a minha matéria, as minhas habilidades comuns de Revolução Francesa. Então eu segurei um pouco para a gente poder juntar e fazer uma aprendizagem mais significativa, né, Luísa? A gente conseguiu essa interdisciplinaridade, né? A partir eu trouxe a língua portuguesa com a escrita criativa para eles poderem expressar as ideias de uma forma imaginativa, mas para eles poderem desenvolver essa questão. Eu trouxe o gênero jornalístico e para trabalhar os gêneros pessoais, esse panfleto, como eles estavam muito envolvidos em entender como é que funcionava toda essa questão de produzir jornal, produzir panfletos, sobre o que eles iam escrever, o que tinha que aparecer, era imagem, era texto, e como eles tinham que estruturar isso também na apresentação deles. E também desenvolver a questão da oralidade, porque também foi algo importante para eles poderem se expressar, e também desenvolver a argumentação. E para o desenvolvimento do raciocínio histórico, acho que não teve nada melhor. Esses estudantes dos 8º anos estão sabendo de Revolução Francesa melhor do que todos os outros. Esse projeto eu vou manter, acho que para sempre agora, porque assim, eles fizeram uma pesquisa muito específica para saber o que no dia tal aconteceu, além de, por exemplo, o Robespierre ter sido guilhotinado, o que mais aconteceu para eu poder preencher o meu jornal. Então teve uma busca, assim, e eu não tinha visto ainda um engajamento com a matéria com a Revolução Francesa. Era uma coisa mais generalista que eu fazia, só que agora eu consegui pegar eles e realmente eu senti eles entrando no projeto junto com a gente. E aí, acho que os objetivos a gente deu uma introduzida aqui, mas a gente queria que eles compreendessem justamente os principais eventos da Revolução Francesa e da Era Napoleônica, por isso também que o prof separou as fases desde o início e como isso foi evoluindo até chegar na Era Napoleônica e as implicações que teve, que eles produzissem os textos criativos a partir da imaginação deles, que a gente não levasse algo pronto, justamente para eles fazerem essa busca também, para eles conseguirem desenvolver tudo isso, desenvolver as habilidades de escrita, oralidade, trabalho em grupo, também inclusive umas atividades que eles gostam muito dessa interação entre eles, deles poderem compartilhar as ideias, e também estimular a empatia histórica e a expressão artística, inclusive dos critérios era que eles tivessem um desenho, então acho que esses eram os principais objetivos. Então, basicamente, o que a gente propôs para os nossos estudantes é que a gente fizesse a editoração de pelo menos a capa de um jornal e uma contracapa. Então, eles tinham que bolar o nome para o jornal deles,
eles tinham que bolar a notícia principal, e essa notícia foi o disparo para a gente dividir os grupos. Então, a gente foi lá e dividiu, por exemplo, a queda da Bastilha, a pena para o Robespierre, quando o Robespierre é morto na guilhotina, a Assembleia Geral. Então, foram vários dias importantes que se sucederam na Revolução, e cada grupo pegou um dia específico para criar um jornal que ia ser distribuído durante a Revolução. Basicamente, é esse o projeto que a gente... Para a produção dos panfletos, eu também procurei trazer outros exemplos para eles conseguirem ter essa referência, essa inspiração. Então, eu busquei alguns panfletos da independência do Brasil, que também foi teve essas questões de quem queria, quem não queria, como é que foi feito toda essa... como eles foram estimulados, como é que era feito o convite, não, mas como isso era apresentado ao público para estimular as pessoas a participar da revolução, digamos assim, da independência do Brasil. E aí aqui a gente fez os exemplos de como os grupos foram separados, né, de acordo com os temas propostos, e aí como eles conseguiram desenvolver assim, os panfletos do jornal. Aí tem ali a matéria, tem o nome do jornal que eles colocaram, aí tem o assunto principal, o tema, e aí os critérios, tem os desenhos, eles foram bem, conseguiram sair muito bem. A gente conseguiu observar muita participação deles, como o professor falou, eles pesquisaram, teve muitas curiosidades que eles gostaram muito de apresentar para a gente, que eles acharam muito interessante. Muita criatividade também, que eles gostam muito de desenhar, enfim, acho que foi um bom casamento, digamos assim. E também a gente observou o senso crítico, o entusiasmo deles, e na hora de apresentar também como eles estavam se importando com isso, porque eles fizeram uma bancada, como se fosse um jornal, e foi uma apresentação bem divertida, assim. E a gente pode perceber, né, como é importante a interdisciplinaridade, né, para a gente poder tornar um aprendizado mais significativo e trazer também os alunos como protagonistas assim, da aprendizagem deles, desenvolver a leitura, a escrita, aprimorar essas questões e também trazer os alunos, né, trazer esse engajamento ativo com o conteúdo para produzir sentido para eles de uma forma lúdica e com um comprometimento, inclusive, deles com o que eles estavam produzindo. Uma outra habilidade que achei inusitada, que acabou se desenvolvendo em alguns grupos, foi o seguinte: eles estavam claramente pesquisando também o que aconteceu no ChatGPT. E eu vi vários grupos perceberem que o ChatGPT estava sendo anacrônico. Eu tinha ensinado esse conceito em umas aulas anteriores, e eles vieram perguntar: ô, senhor, isso daqui não tá nada a ver? Olha só o que o ChatGPT está falando para mim. Porque o ChatGPT estava dizendo que o Robespierre tinha recursos de outros tempos, ele tinha armas que não existiam na época, e eles perceberam. Então, esse senso crítico com o ChatGPT foi uma habilidade desenvolvida totalmente fora do que a gente estava buscando, mas achei bem interessante. Foi ali que eles conseguiram perceber, ter essa percepção, assim. E é isso. Obrigada pela atenção. Obrigado. Boa noite. Boa noite. Muito obrigado, professor Jaderson, obrigado, professora Luísa. Eu fui anotando algumas coisas que eu achei um projeto sensacional, né? E acredito que para mensurar o sucesso de um projeto, a gente consegue
usar também a métrica do engajamento, né? E vocês trouxeram isso, que os alunos se engajaram muito com o projeto, e isso traz várias questões, né? Tipo, aprendizado com sentido, que vocês também referenciaram, e é algo muito bonito que a gente sempre fala que o aluno tem que estar no centro do aprendizado, né? Essa questão do protagonismo, e acho que vocês conseguiram, de uma maneira muito legal, fazer isso a partir de um projeto interdisciplinar ainda, né? Que a gente sabe que na correria do dia a dia do professor, às vezes é difícil mesmo fazer um projeto interdisciplinar, mas como também a gente vê frutos quando nós conseguimos, né? Então, parabéns pelo projeto e obrigado por terem compartilhado conosco nessa noite. Obrigada. E seguimos, então, com o próximo projeto, né? Convido a todos que tiverem disponibilidade para a gente também ir acompanhando os demais projetos, né? Que vai sempre enriquecendo também a nossa prática pedagógica. E convido agora, então, a professora Bruna, do La Salle Caxias, que vai apresentar, então, o projeto Cordel Invisível, a literatura reinventada pelos alunos do 7º ano. Então, professora Bruna, a palavra é toda tua. Nós temos aí, então, 15 minutos para a apresentação, faltando 5 minutos, então, levanto a mão aqui, só para ajudar na gestão do tempo, certo? Palavras. Certo. Boa noite a todos. Eu estou na mesma situação da prof. Jaqueline. Agora eu tenho que descobrir como é que eu compartilho com vocês, só um instantinho. Deixa eu ver se eu tenho... Espera aí. Se eu colocar compartilhar e eu vou botar a tela cheia, então, compartilhar, e aí eu vou lá na área de trabalho, certo? Vocês estão vendo a minha área de trabalho bagunçada? Bem coisa de prof. Sim, se você colocar a tela cheia, a gente vai ver tudo que você vai fazendo. Tá. Então, vou botar desde o começo, estão vendo? Tá tudo Perfeito. certo? Uhum. Então, tá, boa noite a todos. O meu trabalho, então, ele se chama O Cordel Invisível, a literatura reinventada pelos alunos do 7º ano. Eu sou a professora Bruna Lohana Capelão, aula de língua portuguesa, literatura e produção textual no La Salle Caxias. Estou trabalhando lá há quase 2 anos. E trabalhei com eles no ano passado, 6º ano, também participei do Cordel, participei do Experience Day o ano passado com alguns projetos. E esse ano, assim, foi de última hora que eu pensei, eu vou inventar de pôr o projeto, né, para ver se aprovam, se vão achar interessante a minha proposta, né, que eu acabei trabalhando sozinha esse ano com eles. E aí a gente faz a leitura no La Salle com livros paradidáticos, né, 3 por trimestre, então a gente fez 1 por trimestre. Trabalhamos no primeiro trimestre o Livro Invisível, do Santiago Garcia Cleric, e no segundo a gente fez A Lua Perdida, que eu tenho colegas apresentando na sala 3 agora, falando sobre A Lua Perdida, e no terceiro a gente está com Histórias Guardadas pelo Rio. Então, esse projeto, eu até coloquei ali a imagem do livro, que eu tenho ele aqui também, e botei a imagem das pessoas lendo, porque a gente vai trabalhar ali com intertextualidade e metalinguagem, porque nós somos os leitores, em que no livro tem leitores que estão lendo sobre uma leitora também. Então, a gente trabalhou muito essa questão da metalinguagem. Então, a importância desse projeto é porque a ideia principal dele é despertar esse gosto pela leitura literária, né, de forma lúdica e criativa. A gente estimulou muito essa questão da imaginação, a autoria e expressão artística deles, por conta da produção que eles vão, né, que logo adiante eu vou mostrar para vocês. A valorização do cordel como uma manifestação de cultura popular brasileira, o desenvolvimento da leitura, da escrita e da oralidade de modo integrado, o incentivo do protagonismo literário, o prazer de criar, né? A gente vai ver também essa questão do pertencimento dentro da obra, e a interpretação crítica e sensível das narrativas. Uma coisa interessante para falar do Livro Invisível também é que ele trabalha com 2 camadas narrativas. Então, no primeiro plano de fundo desse autor, que ele tem hoje 81 anos, o Santiago Garcia Cleric, ele é um autor francês, professor, publicitário e escritor também.
e ele fala sobre um menino chamado César, que fica muito chateado com o pai dele, porque o pai, ele toda vez que ele precisa produzir uma obra literária, ele precisa se mudar. Ele tem que toda hora sair de cidade cada vez que ele escreve uma história nova. E aí os alunos tiveram ali acesso ao César, que tem mais ou menos a idade deles, que estão no 7º ano. Então, o César, ele se sente um pouco revoltado, incompreendido, não consegue entender essa mania do pai de ficar trocando toda hora de cidade. E aí ele tem um irmão mais velho, tem a mãe, e todos parecem compreender o pai, menos o César. E aí ele vai para a escola nova, e chegando lá, ele não consegue se adaptar com os colegas, não consegue se adaptar com a professora. E aí vem a Lúcia, que é uma menina completamente diferente dele, no momento ele acha ela um pouco chatinha. Mas ela fala que ela quer ser escritora, ela gosta de ler bastante, e ela é insistente assim, na relação de amizade com o César. Ele não acha muito legal no primeiro momento, mas depois, quando alguns meninos vão tentar brigar com ele, ela protege ele. Então ele pensa, essa menina é legal. E aí ele comenta que o pai dele é escritor e que ele vai produzir, que ele está escrevendo um livro agora. E a Lúcia fica encantada e quer saber, quer os manuscritos do pai dele em tempo real para poder acompanhar a história. E aí ele começa a roubar os manuscritos do pai para eles fazerem a leitura. E aí, nisso, dentro do livro, há uma menina chamada Hannah, que também ela é de um castelo, encantada e tudo mais, e ela sai na rua e tropeça em alguma coisa, que parece um tijolo. Que acho que na capa a gente vê que é como se fosse um livro invisível mesmo. E aí, essa menina, ela quer saber, ela percebe que trata-se de um livro, ela consegue pegar, é palpável, mas ela não consegue ver. Então, tem todo um processo para ela conseguir ver o que tem nesse livro invisível. E aí, eu acabei entrando na história, porque a gente fez... eu não tenho muitas fotos, eu vou mostrar algumas que a gente tem ali depois, mas foi um processo em que a gente foi para o pátio da escola para fazer a leitura juntos, foi para alguns outros ambientes, e aí cada aluno lia um capítulo e a gente discutia. Era muito legal. Então, o objetivo geral do trabalho, desse projeto, que durou um trimestre, é promover a leitura e a interpretação literária entre os alunos, por meio da literatura, da obra invisível, da leitura, aliás, estimulando a produção textual, a criatividade e o protagonismo por meio da criação de cordéis autorais. Aí, como objetivo específico, a gente trabalhou com o desenvolvimento da competência leitora. Então, eles também precisaram ler em voz alta, né, para a gente também estimular a autoconfiança deles e o protagonismo deles, estimular a criatividade por meio de expressão artística, que daí a gente foi falando a respeito do cordel, promover o protagonismo estudantil, trabalhar com a intertextualidade também, e o incentivo e o prazer pela leitura. A gente trabalhou em 4 etapas. A culminância desse projeto foi na nossa 6ª Festa do Livro do La Salle Caxias, que acontece sempre no mês de junho. Então, a gente fez ali a apresentação da proposta de leitura, mostrei para eles, né, que a gente faria a leitura do livro invisível, todos eles tinham um livro, e aí a gente fez essa leitura coletiva e discussão dos capítulos, analisando os personagens, porque tinha bastante personagem interessante ali para a gente trabalhar. A exploração das características do gênero depois, a gente já estava trabalhando com rima, com métrica, e aí entrou na questão da literatura de cordel, a gente explorou isso também, falamos da arte do cordel, da xilogravura, falamos do esquema de rima, do propósito do cordel, de trabalhar com questões sociais, de forma rimada, e aí eu trouxe o Alto da Compadecida para mostrar para eles também, e aí a gente foi trabalhando isso e eles foram produzindo. Aí, no primeiro momento, eles produziam, eu falei para eles que ficava bem a critério deles escrever ou sobre o relacionamento pai e filho, né, como é que era a relação do César com o pai, ou, de repente, como foi a relação dele com a Lúcia, quando eles se conheceram, ou até mesmo os meninos da escola que acabavam brigando com o César, ou até mesmo da Hannah, que é a outra personagem, e do Sigfrido, que foram atrás de descobrir o livro invisível. Então, tinha bastante tema para eles trabalharem juntos, fazendo uma produção escrita. Então, a avaliação ela foi constituída de 2 modos, né? Participação, engajamento, criatividade, interpretação e reflexão sobre a obra.
e a avaliação do produto final, que é a análise da coerência narrativa, o uso da linguagem rimada, a compreensão da obra e da intertextualidade. Aqui na nossa culminância, como eu falei, eu não peguei muitas fotos, muitos registros, né, porque foi pensado no fim, assim, mostrar o projeto, porque eu acho muito fantástica a literatura, eu sou muito apaixonada pela literatura. Então, eles fizeram a apresentação, né, tiveram a interação também com o Zé do Cordel, que esteve na nossa escola, e aí eles fizeram uma pecinha de teatro ali, mas também fizeram a exposição dos textos deles, né? Então, na primeira foto, eles estão todos com o seu cordel. Então, foi mais ou menos assim. Eu também não peguei foto do nosso varal, porque a gente acabou fazendo um varal de cordel, e eram várias cores, tinha rosa, amarelo, verde, azul, e aí ali tem alguns trechos da escrita deles, que eu achei muito legal. Eu até tô com um deles aqui, que eu pedi emprestado de novo, e eu não sei se eu tenho tempo, tenho? Tem um tempinho Tem sim, ainda? tem mais 5 minutos e meio. Posso ler um fragmento aqui para vocês? Por favor. Então, essa aqui foi uma menina da 172, a Ana Clara, que escreveu o seguinte: César vivia mudando de lugar, sem tempo de conhecer amigos para brincar. Achava os livros chatos demais, não via sentido nas histórias do pai. O pai escrevia com muita paixão, mas ele sentia só confusão. Cada mudança era um novo começo, e ele cansado desse mesmo processo. Até que um dia Lúcia chegou, com seus livros e jeito que o encantou. Óculos grandes, fala decidida, parecia viver outra vida. Lúcia adorava histórias para ler e fez o César também entender que um livro pode ser aventura e até curar uma dor profunda. Ele mostrou um livro escondido, que o pai dele havia só começado. Chamava o livro invisível, ninguém sabia, mas cada capítulo surpreendia. Juntos liam com emoção, guardando o segredo no coração. A amizade foi crescendo ali, bem no silêncio que ninguém viu surgir. César mudou sem nem perceber. Descobriu o prazer de ler e viver. Com Lúcia ao seu lado, tudo fazia sentido. Até o passado ficou mais colorido. E no final, o que vale lembrar é que ler pode mesmo transformar. A amizade deles é o que mais brilhou. E o livro invisível, enfim, se revelou. Então, essa foi de uma das alunas, mas eu também tenho aqui 3 alunos que eu pedi para que, de cada turma, né, se eles podiam fazer o vídeo para mostrar a história deles. Então, vou pegar aqui a primeira, que é a da turma 171. Olá, meu nome é Maria Carolina Ulian, do Colégio La Salle Caxias. E hoje eu vim apresentar o meu cordel inspirado no livro O Livro Invisível. Nesse poema, você vai encontrar um livro difícil de se enxergar. A princesa Hannah, que é curiosa, e um livro com uma história misteriosa. Com ela nessa aventura vai ir Sigfrido sem consentir. Eles foram para a montanha de Artão, onde dizia ter um mago sabichão, que poderia tornar o livro visível em um livro muito visível. Ao chegarem lá, o mago morreu, por isso a animação se perdeu. A montanha era vigiada por guardas de belas espadas. Se eles fossem pegos, não haveria mais sossego. Teriam que trabalhar em uma mina sem parar. Quando a princesa Hannah se aproximou da fogueira, abriu o livro de uma maneira sorrateira. Infelizmente, foram avistados e tiveram que correr apressados. Para a floresta eles foram e os guardas despistaram. Conseguiram ver essa? São alunos maravilhosos. Sim. E aí aqui tem a da segunda turma. E o do terceiro eu vou mostrar, mas ele acabou gravando só um pedacinho, mas valeu a intenção dele. Olá, meu nome é Marina Fiore, eu sou estudante da turma 172 do 7º ano do La Salle Caxias. E nesse último trimestre, a gente leu o livro Invisível com a Prof. Bruna, e a atividade era fazer um cordel sobre alguma situação ou sobre algum personagem que a gente mais se interessou. Então esse foi o meu cordel. E eu fiz sobre a relação do pai e do filho dentro da história. E hoje eu vim, através desse vídeo, contar para vocês o meu cordel. Dentro da casa, o silêncio voava. Entre as paredes, o tempo passava. 2 mundos ali coexistiam, de pai e filho,
que não se entendiam. O pai não compreendia o filho, por isso não se entendiam. O filho não odiava ele, só não gostava de ficar se mudando e mudando toda hora. Quis um menino de alma leve, um gesto simples, um abraço breve. Mas o pai era feito de ausência e rigor, um homem que nunca soube dar amor. Na escola, contava histórias imaginadas de um pai que o amava, mas no fundo sabia com dor e pesar de que não se passavam de histórias inventadas. Por que não se mudamos tanto? César ficava se perguntando. Por que meu filho não conversa comigo? O pai ficava sentindo. César, um dia também será alguém, que possa ter filhos ou até não ter ninguém. Mas se um dia for pai, se lembrará do homem que nunca soube o amar. Então esse foi meu cordel. Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada pela atenção. Tchau! Muito fofa. E aqui eu tenho o da outra turma, que é o Vitório. Só que acabou... Ai, nem abre. Ai, gente, eu sinto muito. Não abre o do Vitório. O do Vitório acabou ficando curtinho, porque eu não sei se ele não percebeu que acabou ficando só um trechinho. Mas, enfim, eu consegui essas... Opa! Meu nome é Maria Carolina Uriano, ai, meu Deus. do Colégio La Salle Caxias. E hoje eu vim apresentar o meu cordel. Peraí, que a ideia era passar. Bom, então, como conclusão, né, a grande lição que fica é que a literatura, ela nunca é só trabalhar com um livro, né, não é só apenas um livro, ela é o reflexo, esse espelho, um portal, e uma faísca também para a nossa expressão artística, e que possamos continuar a usar a força das palavras. Muito obrigada. Muito obrigado, professora Bruna. Muito legal. Desculpa, eu até esqueci de marcar aqui o tempo e te avisar, porque na declamação ali do cordel eu fiquei tão conectado que esqueci, mas foi no tempo. Muito obrigado por compartilhar esse projeto. Acho que é um projeto que, dentro, né, de uma cultura hiperconectada, às vezes chamar a atenção do aluno para a leitura é um desafio, né? E acho que vocês conseguiram fazer isso também valorizando uma cultura do nosso próprio país, né? Então, agradeço muito ter compartilhado conosco esse projeto, né? Que valoriza e incentiva a leitura dos alunos, né? E que possam continuar e talvez até estender esse projeto para outras turmas, né? Porque acredito Com que certeza, enriquece muito, né? E a segunda menina que leu ali sobre o pai... que nem a gente fala, né, é uma questão de pertencimento, porque não é necessariamente que o pai não amasse o filho, mas eles têm essa interpretação dentro da obra, né, no meu entendimento, se o pai se afasta e prefere escrever, ele não ama o filho, então eles produziram do jeitinho deles, isso que foi mais fantástico. Mas muito obrigada, foi um prazer estar aqui com vocês, e eu vou continuar para poder assistir aos dos colegas também. Obrigado, Bruna. Obrigado. E acho que também essa valorização da expressão da sabedoria popular, né, que o cordel traz, né, e que eles puderam também compartilhar essa sabedoria deles a partir desse projeto. Muito obrigado. E seguimos agora, então, para o projeto Mostra Eco, Conexões Sustentáveis do Colégio La Salle São João. Então, já passo a palavra para os educadores e educadoras que vão compartilhar esse projeto. Se quiserem se apresentar rapidamente, só lembrando, então, nós temos 15 minutos, faltando 5 minutos, eu levanto a mãozinha aqui só para ajudar na gestão do tempo, para contribuir também com a apresentação de vocês. Fiquem à vontade. Certinho, então, uma boa noite para todo mundo. Né? Meu nome é José Alex, sou professor de matemática do La Salle São João. Tenho mais 2 colegas aqui comigo que vão se apresentar também. Boa noite, eu sou a professora Iula. Me escutam? Sim. Sou professora Iula, ensino arte no La Salle São João e tive a honra de compartilhar esse projeto com os colegas presentes. Boa noite a todos, sou o professor Fábio de Ciências, né, do La Salle São João. Então vamos em frente com o nosso projeto, então. Perfeito. Eu vou começar aqui, então, trazendo para vocês, aí, apresentando um pouquinho sobre a Mostra Eco, que ela nasceu ano passado no La Salle São João, né? Então, a gente conversou, fizemos um trabalho interdisciplinar com o 7º ano e criou-se e fez acontecer a questão da Mostra Eco, que foi se aperfeiçoando do ano passado para cá e chegamos nesse modelo, né? Bom,
Um resuminho do projeto, ele é interdisciplinar, então as disciplinas envolvidas são ciências, geografia, matemática, arte e ensino religioso. E aí os professores responsáveis trabalham nas suas áreas respectivas, cada ponto, para no final a gente ter um projetinho final que é executado numa amostra dentro da escola. Então, daqui a pouquinho os colegas também vão falar um pouquinho sobre o que acontece nas suas disciplinas, né? Mas eu trago isso porque a principal justificativa da Mostra Eco, a criação desse projeto, foi na necessidade de sensibilizar os jovens dos desafios sobre questões ambientais. A gente vê a campanha da fraternidade muito forte, cada ano trabalhando isso, e a gente já inicia o ano falando sobre a campanha da fraternidade, trazendo sobre a questão de ecologia, né? Então, o ensino religioso ele vem exatamente para trazer esse projeto, fazer com que a gente consiga refletir sobre as mudanças climáticas, sobre poluição, degradação do solo, e o principal, transformar a escola, né, como agente transformador e incentivador. E fazer com que o jovem seja protagonista disso, dê uma olhada nisso. Então, essa é a principal justificativa da gente ter trazido a questão do projeto, tá? E os objetivos, né? O objetivo geral, promover a conscientização e a reflexão crítica sobre questões ambientais. Então, a gente foca exatamente em questões ambientais, tá? Os específicos, aí vem alguns pontos, como analisar os dados matematicamente, eu que sou da área da matemática, né? Analisar os dados matematicamente de como vem vindo essa questão de mudanças climáticas, como vem acontecendo essas questões climáticas piorando cada vez mais, trazendo coisas ruins para o nosso Brasil, para o mundo, né? Relacionar isso, então, com a questão da natureza, com a arte, integrar a sustentabilidade, os valores cristãos, junto com a campanha da fraternidade. Então, praticamente, os nossos objetivos, eles se resumem a isso. E como metodologia, a gente traz a aprendizagem interdisciplinar ativa, onde a gente começa com uma pesquisa sobre as questões ambientais, lá na disciplina de Ciências e Geografia, onde eles conseguem ver alguns pontos de mudanças climáticas, degradações de solo e outras coisas que vêm prejudicando, como aquecimento global, efeito estufa. Logo em seguida, eles fazem análise de dados a partir disso que vem acontecendo no Brasil, principalmente no Brasil, né? A gente traz muito foco no Brasil e no Rio Grande do Sul. Depois eles vão com a parte de artes para falar um pouquinho da criação artística, que a Profiula daqui a pouco também vai falar. Criações de maquetes sustentáveis, que a gente faz a questão da mostra depois, que tem algumas fotinhos que a gente vai mostrar para vocês. Fazemos um stop motion também, que faz toda a criação, a representação sobre isso, para terminar com uma saída de estudos também, que é realizada aqui no Rio Grande do Sul, numa fundação chamada Fundação Gaia, que o professor Fábio também vai apresentar para vocês. Tá? Então, resumão do projeto é isso, e agora vocês vão conhecer um pouquinho do que a gente trabalhou também nas áreas, tá? Profiula, fica à vontade. Então, queridos, no campo das artes, naturalmente que aconteceu interdisciplinarmente, né? Durante todo o desenvolvimento do projeto, nós tínhamos alinhamentos acontecendo, e o que poderia estar sendo linkado dentro de cada um dos componentes, justamente para que isso tudo que foi desenvolvido tivesse mais sentido. Então, nós nos debruçamos na sala de arte sobre um documentário chamado Lixo Extraordinário, que está disponível no YouTube gratuitamente, recomendo muito, inclusive, principalmente quem ensina em uma uma camada social que tem um pouco mais de conforto, para que nós possamos perceber o quanto somos capazes de tocá-los em relação às diferenças sociais que acontecem por aí afora, né? Então, esse documentário Lixo Extraordinário, ele traz uma vivência do artista brasileiro Vicky Muniz, onde ele vem até um aterro sanitário no Rio de Janeiro, e ele interage com as pessoas que se sustentam através desse material que é coletado, e durante todo o processo do documentário a gente percebe o sentimento dos catadores de entregar para o artista o que para eles é sustento e vai se transformar em arte. E o observador percebe que a arte acaba sendo mais valiosa do que o sustento que o catador teria.
E é claro que no longo do documentário a gente percebe a transformação social e uma série de outros elementos de reconfiguração. E esse documentário, então, ele retrata o trabalho do artista, que foi bastante importante até para a valorização, né, da identidade brasileira enquanto arte no mundo, e a colaboração dos catadores e catadoras, e a potência dos materiais recicláveis. E aí, a partir desse documentário, a gente refletiu profundamente sobre a dimensão social, econômica e ambiental envolvida nesse processo de consumo, de produção e de descarte dos materiais que estão aí presentes e que para nós são tão acessíveis. Para nós, eu digo, enquanto na minha comunidade escolar, né? E o impacto dessa prática no meio ambiente. A realidade de quem trabalha, de quem vive a partir da reciclagem. E o papel que eles desenvolvem e que é tão importante. A função da sustentabilidade também foi bastante dialogada em sala de aula. Eles trouxeram visões e descobertas que, enquanto educadora, me surpreendiam, porque a gente imagina que muitas vezes o educador tem a bagagem ali, a gente sabe que existe um conhecimento pré-concebido, mas ainda assim a gente aprende, isso é muito gostoso, né? Enquanto educador, e eu gosto muito de trabalhar com materiais recicláveis, foi uma prática bastante especial. Eles tiveram a oportunidade também de fazer releituras das obras, de outras obras do Vic. Deixa eu ser mais específica. O Vic é um artista que especificamente busca, dentro da história da arte, elementos que ele vai transformar. Então, eles pegavam o trabalho já transformado do Vic e criavam uma nova versão a partir das perspectivas deles. E, posteriormente, a gente foi explorando e transformando isso, e foi um trabalho que nós conseguimos prolongar por um período, né? Então, foi muito frutífero. E quando eles trabalhavam com esses materiais considerados sem valor, e eles buscavam nas expressões artísticas, eles percebiam o significado de beleza, de transformação que isso tinha, o poder disso, né? E essa abordagem, então, nos levou a refletir sobre a valorização da arte brasileira, a potência criativa, o que nasce do reaproveitamento e a ruptura de percepção promovida pelo documentário, principalmente, né? Principalmente a ruptura que faz olhar para o mundo com outros olhos, mais atentos, mais críticos, mais sensíveis. E inspirados por essas reflexões, os alunos criaram obras bastante conscientes e apropriadas, eles falavam das suas criações, que eram produzidas do lixo, né? E o quanto eles refletiram sobre a casa comum, e o quanto existem outros personagens na casa comum que vivem disso, né? Enfim, isso tudo traz uma mensagem sobre o impacto positivo e negativo das nossas ações cotidianas, né? E sobre a importância das escolhas responsáveis para a preservação ambiental. E aí, depois de toda essa produção artística, a gente encerrou, então, com um evento que foi bastante marcante, bastante especial para eles. Na verdade, nessa parte do evento em si, eu não estive presente, não estive de corpo presente, mas a minha alma estava lá, e eles me contavam depois o quanto foi especial. E eles tinham outros projetos, principalmente relacionados à sustentabilidade, que tinham experiências, e foi muito legal, porque algumas coisas saíam do previsto, e eles inventavam maneiras de lidar com isso. E eles contando, isso foi bem interessante. Acredito que o Fábio vai trazer um pouco mais sobre essa parte. Isso aí. Então o Fábio vai trazer agora. Aqui a gente colocou algumas fotos, né? Tem muitas fotos, a gente não conseguiu colocar todas, mas colocamos umas fotinhas de como foi os projetos. E agora o Fabinho vai falar um pouquinho do encerramento, que foi com a saída de estudos. Tá? Que aqui também tem umas fotos. Isso, bem resumido, mas depois os colegas podem finalizar. José finaliza, então. Bom, a importância dessa saída de estudos foi a coleta de dados, informações, junto à Fundação Gaia. A Fundação Gaia é presente na cidade de Rio Pardo, que antigamente era uma pedreira, foi tirado muitas rochas, muitas pedras, muito basalto, para fazer as primeiras ruas calçadas de Rio Pardo, Pantano Grande, né? Então, ficou uma área meio devastada. Então, José Gutenberg comprou aquela área e disse, não está totalmente errado, o meio ambiente não é assim
Nós temos que acrescentar coisas boas e vamos recuperar essa área degradada, destruída pelo basalto. Então, Lutzenberg comprou essa área e começou a reflorestar. Esse reflorestamento trouxe benefícios para a região, principalmente para essa pedreira, e hoje dá continuidade à filha dele, essa fundação que é muito bem vista, né, e de meio ambiente muito agradável para as pessoas de Porto Alegre, do Brasil e pessoas até de fora. Então, o que faz essa fundação? Essa fundação visa integrar a parte teórica que nós vimos em sala de aula com a parte prática. Então, os alunos foram coletar dados, informações relacionadas ao reflorestamento dessa área. Aquela região que estava devastada, aqueles buracos gigantes de basalto que foram retirados, hoje se criou um lago, hoje tem peixes, hoje dá para pescar, hoje tem função dos mergulhadores fazendo treinamentos, enfim, tem multifunções para a sociedade como um todo. Essas trilhas que nós fizemos lá junto com os alunos, nós podemos ver animais retornando naquela região que antigamente não se via, tanto a fauna quanto a flora foram recuperadas de forma intensa. Então, nós podemos observar várias coisas ao longo do dia, que nós passamos ao dia todo, né? E nós podemos observar coisas simples, como a produção de um fogão de biogás, né? Eles fabricaram, organizaram lá, muito legal, muito simples, mas muito eficaz. Uma composteira, que é o resíduo que sobra do aquele refeitório que eles fornecem, um almoço muito gostoso, muito simples, muito gostoso, tipo comida da vovó, antigamente, que é inesquecível, né? Então, o resto dessa descasca, enfim, dessa comida, criando gás, criando uma composteira, reutilizando a terra nas folhagens, enfim, a criação de pequenos animais, foi um dia, assim, muito especial, que aproximou a realidade das pessoas que vivem numa cidade de pedra, digamos assim, da realidade do interior, do valor das coisas simples, de um animal, de uma planta, de um peixe, pequenas atitudes que voltaram ao tempo, certo? E esse tempo é muito gostoso, muito saudável, recuperar, andar de pé descalço, né? Não chegou a tomar banho, não, tomar banho é muito perigoso, não se toma banho, mas andar de pé descalço, conversar, ouvir o som dos pássaros, ouvir o som do vento, tem algumas plataformas bacanas, né? Um ponto turismo um pouco alto, legal, enfim, coisas simples, que trouxe uma vivência simples, saudável, que associou ao meio ambiente, né, à vida deles que na cidade que é tão corrida. Então, foi uma coleta de dados muito interessante, muito frutífero, né, que resultou na Mostra Eco, né, José? Sim. Só para encerrar aqui rapidinho, porque eu sei que já não viu, eu acho que a gente poderia falar muito tempo sobre esse trabalho, mas a conclusão principal que a gente também traz, e com muita gratidão, né, é o marco de transformação que isso teve, né, que mostrou que cada ação conta na construção de um futuro sustentável. Alunos se tornaram agentes de mudança, um movimento contínuo de conscientização e sustentabilidade. Eu acho que é o principal fato, né, a Mostra Eco ela foi mais do que uma simples exposição, né, como eu coloquei ali um pedacinho que eu coloquei, um parágrafozinho que eu coloquei, né, foi um marco na transformação da escola e dos alunos. E integrar diversas áreas do conhecimento, o projeto não apenas proporcionou uma compensação profunda das questões ambientais, mas também despertou a consciência no papel de cada um para um futuro melhor. Então, o principal foco era esse, o que a gente quis trazer sobre a Mostra Eco foi essa, e ficamos muito felizes e contentes com o resultado, e já pensando em apropriar coisas melhores para o próximo ano, porque é um projeto que a gente com certeza quer dar continuidade dentro da escola. E é isso. Professor José, professor Fábio, professor Iolo, acho que assim como vocês poderiam ficar falando muito tempo, a gente poderia ficar escutando muito tempo, né? Porque é um projeto incrível. Acho que anotei aqui várias coisas, mas talvez a mais importante aqui seja a paixão que vocês falam do projeto, né? E a professora Iolo trouxe essa questão de se envolver tanto com o projeto. Eu lembrei muito do livro Grandes Sertões Veredas, né? Quando o Guimarães Rosa fala que mestre não é quem sempre ensina, mas quem de repente aprende, né? E a gente vive aprendendo também com os projetos que a gente faz, né? E vocês trazem uma temática super essencial, né? Esse ano
a gente está comemorando 10 anos a Laudato Si, que é a encíclica do Papa Francisco, né, o saudoso Papa Francisco, que trouxe muito à tona essa temática da casa comum, né? No grego, trazia a questão do ecologia, eco, casa, e elogio, o estudo, né? Então, o estudo dessa casa comum. Então, acho que só agradecer por essa partilha de vocês que enriqueceu também tanto a nossa noite. Muito obrigado, a gente pode passar então para o próximo trabalho, próximo projeto, então, do La Salle Núcleo Bandeirante, medindo o impossível a matemática de Tales de Mileto. Eu estou ansioso para estudar também esse projeto, eu como filósofo acho que vou também aproveitar bastante esse projeto. Mas agradeço todos desde já, né, por terem compartilhado os seus projetos, e quem conseguir ficar, tiver essa disponibilidade, nós temos só mais 2 projetos, então acho que é legal a gente também poder prestigiar os projetos dos colegas. Então, passo a palavra para a Vilma, que irá apresentar, então, esse projeto. Vilma, nos escuta? Olá, boa noite. Sou a professora Vilma, professora de matemática do La Salle Núcleo Bandeirante. Eu só estou esperando a minha amiga que ela vai compartilhar, tá certo? Estou só aguardando aqui. Tranquilo. Oi, pessoal, uma boa noite. Eu sou a professora Isabela Chiara. Vocês estão me ouvindo bem? Uma boa noite? Tá certo. Eu vou apresentar aqui, então, tá bom? Só um minutinho. Vocês estão conseguindo ver? Tá vendo aí, Vilma? Sim, sim. Então tá certo. Começa aí você me fala que eu vou passando, tá, Vilma? Pode ser? Tá ótimo, pode ser. Obrigada. Nós fizemos esse trabalho, ele foi muito recente, que foi o nosso projeto Integração. Só que é um trabalho que ele é feito durante todo o ano. Então, ele é um processo dos 3 trimestres. Então, quando foi no último dia, a gente conseguiu escrever e ele foi aprovado para a gente apresentar. Então, foi um trabalho assim, muito interessante, porque durante todo o ano a gente foi... o primeiro passo dele foi a gente trabalhar, montar os grupos, né? Então, nós tivemos... Qual foi o objetivo? Primeiro, nós conversamos com os alunos. Qual o objetivo? É compreender e aplicar alguns conceitos matemáticos, como razão, proporção, as situações práticas envolvendo razão e proporção e o Teorema de Tales, onde a gente entrou com algumas medições, algumas práticas que a gente conseguiu fazer dentro da escola durante o ano, né? Pode passar. Isso. Quais foram os nossos temas trabalhados, né? Que foi a aplicação de razão e proporção, que é um conteúdo trabalhado no 8º ano, e o conhecimento sobre o Teorema de Tales, né? Que é o Tales de Mileto. A gente foi conhecer a história de Tales. O 8º ano, esse ano, com os novos livros, a gente conseguiu trabalhar uma introdução de Teorema de Tales. Então, eles acharam bem interessante, porque envolveu esse projeto e eles começaram a sentir e a ver o sentido que tinha essa teoria com a prática, né? Então, aí nós trabalhamos também alguns conceitos de altura, sombra, semelhança de triângulos, proporcionalidade, né? E realização de alguns experimentos, envolvendo direto com os alunos. Pode falar, Isa. Então, como a Vilma colocou, a gente trabalhou com a turma 183, era uma turma dos meninos da tarde, e aí, ao longo do ano, a gente iniciou esse projeto com a busca da história do Tales de Mileto.
Então, como eles já são alunos, né, de uma faixa etária que a gente chama de quase um pré-médio, que no La Salle Núcleo Bandeirante a gente considera o 9º ano como um pré-médio. Então, a gente utilizou dessa autonomia e aí dividimos as turmas em grupos e eles pesquisaram e viram a importância do Tales de Mileto, da questão das pirâmides, enfim, para a sociedade, né? E aí eram coisas que até então eles não tinham esse vislumbre, né? Eles não conseguiam perceber, né? E olha que a matemática é uma coisa muito usual no nosso dia a dia, mas aí você pensar isso há séculos e séculos, né? Com o que eles tinham, que foi um diálogo que a gente teve em sala de aula, como é que o Tales, né? De onde é que veio esse filósofo teve essa ideia, e o que a gente pode relacionar à questão das pirâmides, da sombra, da medição da altura, e isso para a época e hoje em dia também. Então, isso foi muito interessante. E aí a gente utilizou dessa introdução, né, sobre razão e proporção, eles pesquisaram sobre a história do filósofo Tales de Mileto, enfim, descobriram diversos vídeos na internet, né, e aí a gente consegue ter essa aplicabilidade do teorema em diversas ações. Tivemos algumas atividades ao ar livre também, nas quais os alunos eles realizaram essas medições indiretas, com estacas, réguas, sombras, então eles iam, enfim, pela escola, e fizeram essa atividade também na sua residência, nas residências, né, de cada um deles ali, fazendo essas medições para calcular essas alturas. Deixa eu ver o que mais. Discussão e análise dos resultados em grupo, promovendo argumentação e pensamento crítico. Então, a gente dividiu a turma em pequenos grupos, e aí falaram sobre a história do filósofo, a aplicabilidade do teorema de Tales, o que eles consideram importante trazer para a nossa realidade. E aí, a culminância do projeto, como a Vilma falou, ela aconteceu agora em setembro. Então, ao longo do primeiro trimestre, a gente fez essa parte teórica, e no segundo trimestre, eles construíram as pirâmides, que aí já eu vou mostrar para vocês, assim, que eles fizeram em diversos materiais. A gente deixou, assim, bem livre e fizemos essa supervisão ao longo do segundo e terceiro trimestre. Então, eles construíram essas pirâmides com o uso de diversos materiais. Então, a gente teve pirâmides de cartas, de legos, e aí sempre fazendo essa estimativa de altura, de cálculo, enfim. Deixa eu só ver que eu coloquei mais aqui com a Vilma. Vilma, você quer comentar? Se quiser comentar alguma coisa, tá? Fica à vontade. Sim. Tranquilo? Tranquilo. Ah, então tá bom. E aí a gente fez uma avaliação, antes de eu falar um pouquinho, mostrar as imagens, porque eu acho que o mais interessante mesmo do projeto, não só é um projeto que dura, como a Vilma falou, 3 trimestres, mas eu acho que é a apresentação de fato no final, porque aí a gente tem um encontro entre as famílias desses estudantes, os estudantes de outras séries, como é um projeto de integração, a gente tem alunos do 6º ano, do 7º ano, 8º e 9º anos na escola, que um vai, geralmente no estande do outro, né, enfim, no espaço do outro, e a gente tem atividades diversificadas aí, tá? Então, a nossa avaliação, ela foi realizada de forma contínua, né? E a gente colocou essa capacidade de aplicar os conceitos da razão e proporção na prática, falando sobre a importância histórica do método do Tales de Mileto. E aí, ao longo do ano, foram abordados diversos instrumentos, diários de bordo, participação em discussões, produções escritas, que permitiram acompanhar esse desenvolvimento, esse raciocínio lógico. E aí a gente ressalta que foi um trabalho colaborativo desses alunos, né? Essa divisão entre grupos, e aí acaba que eu acho que tem essa evolução dos alunos, porque alguns têm mais facilidade, enfim, em apresentar, outros são criativos, mas são um pouco mais introspectivos. Então, eles têm, de maneira geral, um aprendizado muito interessante, diversificado, porque ainda mais adolescente, que às vezes não está tão assim pronto, ou não se sente tão à vontade de participar, e aí eu acho que foi uma coisa muito positiva Isso. no processo, né? Isso, e em termos de avaliação também, quando chegou no final do segundo trimestre, eles também fizeram uma apresentação para a gente em sala de aula, né? Fizeram também com as medições e tudo dos trabalhos que eles fizeram, para depois chegar no dia da culminância, eles estarem bem cientes do que precisariam fazer, né? Foi bem interessante.
Pode continuar. Eu tenho algumas. A gente mandou, né, algumas evidências aí ao longo do ano. Então, por exemplo, essa imagem aí são imagens, essas primeiras imagens são imagens do início mesmo. Do início, não, na realidade, essa apresentação ela foi depois. O início com a gente foi a apresentação desses grupos em sala de aula, mostrando o que eles conseguiram descobrir, a aplicabilidade do teorema, enfim, hoje em dia, nos dias de hoje, como é que ela foi descoberta. E aqui, porque, como a professora Vilma colocou, a gente queria, né, ter uma ideia de como é que eles estavam ao longo do segundo trimestre para apresentar para a turma. Então, eles fizeram essas medições, enfim, em grupos, e foram apresentando para a gente. Aí esse final, que eu acho que também foi bem legal, né, Vilma? Que a gente fez uma pirâmide maior, tá vendo aí? E aí eles conseguiram, né? Tá vendo? Eles estão fazendo a medição aqui, né, no pátio da escola, por trás tem outros grupos, então a gente fez uma simulação de uma sombra aqui, né, na lateral da pirâmide, aí tem a estaca e eles estão fazendo a medição dessa sombra aqui para poder calcular. Né? Então, essa foi a pirâmide maior, então ela foi bem grande aqui, né, no centro do pátio. E aí eles fizeram com materiais diversos, tá vendo? Aqui, ó, de cartas, né? Eu queria ter mostrado a de Lego, mas acho que não saiu a imagem. Saiu não. Com a de Lego, né, Vilma? É isso. Mas eu acho que essa daqui ficou bem bacana também, por conta, acho que até tá vendo eles aqui, da disponibilidade, assim, de como ela ficou na disposição do pátio, né? Sim. Porque aí foi uma coisa que chamou bastante atenção, enfim, os alunos ficaram curiosos. De modo geral, foi isso, né, Vilma? Você quer comentar alguma coisa? Não, foi isso mesmo. Perfeito, muito obrigado, Vilma, muito obrigado, Isabela. Acho que sempre é importante trazer essa questão da contextualização do conhecimento, né, e junto com isso essa questão do mão na massa, é muito bacana, e realmente pensar que um pré-socrático, né, um filósofo que há muito tempo existiu, trouxe uma novidade, até hoje a gente consegue, a partir dele, né, das teorias dele, compreender muitas coisas voltado ao campo da matemática, muito bacana. Então, obrigado por compartilharem esse projeto, e agora, então, nós vamos para o último projeto da nossa sala dos anos finais, que é o projeto do La Salle Esmeralda, Entre Línguas e Versos, a criação de poemas e a tradução de sentimentos. Então, já passo a palavra, lembrando que nós temos 15 minutos para a apresentação, faltando 5 minutos, levanta a mãozinha aqui para ajudar na gestão do tempo. Olá, pessoal, boa noite. Sou Daniel, sou professor de inglês do Colégio La Salle Esmeralda, e eu desenvolvi um trabalho em parceria com a prof. Luísa, já está chegando aqui também. Estou aqui já, boa noite, gente. Vou compartilhar aqui a minha tela, então. Então tá. Então, o nosso trabalho é intitulado Entre Línguas e Versos, a criação de poemas e a tradução de sentimentos, um trabalho interdisciplinar, então realizado em uma parceria entre português e inglês, com as turmas do 9º ano. A gente tem 2 turmas de 9º ano na escola, então a gente desenvolveu esse trabalho com eles, porque a gente já estava trabalhando uma questão ali literária dentro de português, dos gêneros literários com essa turma, e porque o 9º ano já tem uma bagagem maior, né, de conhecimentos de língua inglesa, assim, ao longo de todo o ensino fundamental. Então, a gente acreditou que era mais possível fazer o trabalho pensando nessa didática, assim, nessa longa caminhada de conhecimentos linguísticos. É isso aí. E aí essa interdisciplinaridade surgiu porque a gente participou da comissão, né, da 10ª literária do La Salle, e aí a gente estava pensando em como que a gente podia expor o trabalho dos alunos, ou o que a gente podia colocar na feira. E aí a bibliotecária também, ela teve essa ideia de pôr uma gaiola com algumas poesias dentro. E aí eu, falando com o professor Daniel,
pensei que a gente podia colocar a poesia dos alunos para mostrar a produção deles e para eles também se sentirem participantes, ver que a gente se importa com o trabalho deles, se interessa em ver o que eles estão produzindo em sala de aula também. E aí surgiu esse projeto. A nossa intenção era justamente integrar a língua portuguesa com a língua inglesa, como que eles podiam fazer essa poesia, como eles podiam criar, como é que também eles conseguiriam fazer a tradução do português para o inglês. Então, a gente começou trazendo os exemplos para ele, né, para eles terem uma referência. E aí a gente usou os haikai, que é uma poesia mais curtinha, digamos assim, mas que, de certa forma, tem uma expressão muito profunda ali de sentimento. E aí, a gente trouxe também a escrita criativa, desenvolver essa expressão através da imaginação dele, e também valorizando a bagagem de sentimento que eles têm, e é uma forma de eles expressarem tudo isso, porque eles têm sempre muita coisa para falar para a gente, e acho que a gente encontrou uma forma interessante de poder ouvir eles através da escrita. Uma forma muito legal que a gente descobriu, né, durante a realização do trabalho é que eles poderiam se expressar num primeiro momento em português, na língua nativa deles, né, uma língua materna, expressar todas as formas possíveis que eles queriam expressar de sentimentos e desejos, e depois pensar como que isso poderia ser expressado também numa outra língua, numa língua secundária, numa língua adicional, né. Então, durante essa interdisciplinaridade, durante a metodologia, foi muito divertido, assim, a percepção deles de como que eu falo tal palavra numa outra língua, numa língua que não é minha. Como que outras pessoas que usam outras línguas expressam isso aqui que eu estou querendo expressar. Então, isso foi bem divertido, assim, também, deles perceberem que é possível ter diferentes manifestações, assim, do que outras pessoas sentem também, o que eles estão sentindo, assim, diferentes formas de expressar isso. Foi muito legal. E aí a gente tem os objetivos, né, de estimular a produção poética e criativa, explorar haikais da poesia livre, refletir sobre a tradução literária, porque o que eles fizeram também não era algo, uma tradução literal, assim, eles tiveram que buscar como expressar aquela palavra em outra língua, como o prof. Dani falou. E também trazer esse contato da literatura para eles e valorizar a arte como uma forma de expressão. Então, falando um pouquinho sobre a metodologia mais específica, né, eles estudaram o gênero poético e o haikai, né, então como produzir uma poesia, um pouco de métrica, rima, diferentes formas, precisa rimar, pode ser versos brancos, e também o haikai mais específico, né, essa criação, como a prof. Luísa falou, mais curta, né, até para facilitar depois, tanto a expressão dos sentimentos quanto a tradução. A gente discutiu as traduções, os sentimentos, as metáforas, então um pouco de figuras de linguagem também dentro do português. Produção dos poemas e a tradução orientada, então eles traduziram as poesias depois de criadas na disciplina de português, nas aulas de inglês, eles pensavam como a gente pode traduzir isso, né, de diferentes formatos. Então, teve uso das tecnologias, hoje em dia, né, vivemos numa era em que a gente pode se aliar às tecnologias para traduzir, então tem os tradutores, tem os dicionários online que podem nos ajudar nessas definições, e eles também pensando, assim, da bagagem cultural e da bagagem linguística que eles têm ao longo dos anos, né, de estudos, de estruturas verbais, de estruturas de tempos do inglês, de vocabulário, né, eles pensando, eu posso usar essa palavra, talvez essa outra palavra se encaixe melhor, né, então teve todo esse desenvolvimento ao longo das aulas. E também a ilustração dos textos com elementos visuais, que eles criaram, desenharam, pintaram, enfim, criaram toda uma estética. Exato. E aí, aqui a gente tem, como a gente pensou em mostrar para as pessoas essas poesias, e aí o trabalho que eles fizeram era fazer
os poemas e numa forma de pergaminho. Aí eles enrolavam a folha e colocavam uma fitinha, assim. E aí a pessoa ia abrir a gaiola e era como se ela estivesse libertando um poema. E aí a gente apresentou isso na feira literária, e aí a gente chamava os alunos, quem quisesse libertar um poema, e aí eles liam, e foi legal, porque alguns se propuseram a ler em inglês ali para todo mundo. Foi bem interessante. Foi muito legal, porque teve muita autoria deles, né? Eles falam, ai, prof, eu vou colocar isso aqui, mas e se alguém entender, se alguém fala inglês, e se alguém entender aqui que eu tô querendo me expressar? Ficava um pouco com vergonha, mas também, tipo, ai, não, vou colocar aqui. Tinham coisas, algumas pessoais, assim, questões amorosas que eles tinham, então foi muito divertido. Eles se divertiram muito fazendo, e se divertiram muito também indo lá depois na biblioteca, indo na feira, abrindo o pergaminho, lendo, e vendo outras expressões, assim, dos colegas também. E todo mundo se divertiu, a gente também, como professores, a bibliotecária da escola, porque daí ela pegou a gaiola e ela pintou a gaiola, enfeitou, assim, também foi divertido para todo mundo. E aqui a gente tem um exemplo, eles se inspiraram em músicas também, que eles ouvem, outras coisas que eles leem e trouxeram para a gente. Então aqui a gente trouxe 2, né? Tem vários, foram muitas criações das 2 turmas, a gente trouxe 2 para retratar. Então aqui eles mesmos escreveram, traduziram, colocaram ali coisas que eles estavam sentindo e as suas expressões. E é isso, a gente percebeu que eles gostaram muito da dinâmica também, né? Puderam criar a partir de sentimentos, porque é uma necessidade muito grande que eles têm de se expressarem de certa forma, eles desenham, eles escrevem, eu acho que ter essa orientação foi muito, teve um resultado bem pertinente, assim. Eu acho que também trazer essa valorização da produção deles, mostrar para as outras pessoas também, valorizar o protagonismo estudantil ali na escola foi bem importante. E essa reflexão sobre como é feita a tradução, porque, de certa forma, a gente depende muito do que a gente quer falar. E na nossa língua é de uma forma, e quando a gente passa para outra língua, tem que ter esse cuidado de não ser uma coisa tão literal. Foi muito legal, porque eles gostam muito de arte, né? Então, quando eles produziram as suas criações, escreveram, e tinha alguém ali para ler, eles se sentiram muito valorizados. Então, isso também foi muito gratificante, assim, no momento final, depois de toda a produção. E aí, acho que integrar essa questão de trazer a cultura, valorizar a escola como esse espaço de produção cultural, dessa liberdade que a gente pode dar para eles, deles se expressarem, de ter a liberdade de criação também, mesmo que seja orientada, mas, enfim, trazer a poesia como essa linguagem de expressão de sentimentos, que não, às vezes, eles não conseguem achar outros caminhos, mas tentar desenvolver isso neles foi legal. E essa interdisciplinaridade, que eu acho que é muito importante também, para a gente não estar isolado como conteúdos, assim. Tentar integrar isso, eu acho que é bem interessante. Principalmente em disciplinas de linguagem, né? A gente está falando de línguas, de linguagem, então a possibilidade de integrar um trabalho em uma diferente disciplina e línguas totalmente opostas, digamos assim, né? Português, inglês, uma língua germânica, uma língua romana, enfim, foi muito legal. Eles gostaram de encontrar esses laços e de ser possível, né? Trabalhar com coisas diferentes, em disciplinas diferentes e criar um resultado único. E é isso, a gente agradece a atenção. Esse foi o nosso trabalho. Muito obrigado pela partilha. E a professora Luísa fala de interdisciplinariedade, né? Antes estava com um projeto de história, agora um com inglês, né? Então, acho que isso é realmente muito bacana. E o professor Daniel trouxe algo que
Eu gosto muito quando acho que falam isso, sem dúvidas todos trouxeram isso essa noite também, que é a questão de se envolver e se divertir, né? A gente quer que os nossos estudantes possam se divertir com os nossos projetos, e quando a gente faz isso junto com eles, é melhor ainda, né? Que a gente percebe que isso realmente está dando certo, que a gente está cumprindo a nossa missão de tocar corações, transformar vidas por meio da educação, né? Então, agradeço essa partilha de um projeto que, olhando, parece tão simples, mas é tão significativo e profundo que a gente pode realmente cumprir essa missão, né? De educar a partir aí de tantas expressões, vocês utilizaram essas, né, da poesia, da questão do inglês, né? Então, parabéns pelo projeto, e muito obrigado por compartilharem conosco, né, não só vocês, mas todos os 8 projetos dessa noite. Então, agradeço, porque realmente são projetos que vão inspirar outras comunidades educativas, né, ao longo do ano, e projetos todos muito significativos, inovadores, e também muito profundos, né? Então, agradeço muita participação, agradeço todos que ficaram até o final, prestigiando também os trabalhos, os projetos dos demais colegas, e encerramos aí pontualmente a nossa sala dos anos finais. Obrigado pela participação, que viva Jesus em nossos corações, para sempre. Para sempre. Um grande abraço. Para sempre. Boa noite. Boa noite.